Olá, então vamos para a terceira parte aqui e no princípio final dessa sequência de vídeos para revisão, pelo menos nessa parte. A gente pode então o circuito RLC ainda ter, vamos dizer, os mesmos elementos que a gente usou no circuito paralelo e combinar eles de outra forma, que é na forma em série, né? Então a gente pode ter os mesmos componentes RLC agora conectados em série, né? E eu tenho lá um resistor R, um capacitor, capacitância C genérica e uma indutância L, né? E agora, no circuito paralelo, todos os elementos tinham o mesmo potencial, agora no circuito série eles têm a mesma corrente, né? Então eu vou chamar aqui uma corrente I e assumir que, de novo, esse circuito aqui, como ele não tem nenhuma fonte presente, e ele só tem um possível comportamento. Se ele não tem nenhuma energia armazenada no capacitor indutor, essa corrente aqui ela é zero em todo instante, né? Mas se houver uma energia armazenada no capacitor dado por uma tensão, que eu vou chamar aqui VC, né, com essa polaridade de tensão no capacitor, um VC no instante zero, né, diferente de zero, não precisa ser as duas energias diferentes de zero, eu posso ter energia só no capacitor ou só no indutor, mas enfim, se eu tiver energia, se eu tiver uma tensão diferente de zero no capacitor, eu já tenho uma energia inicial nesse sistema e ele vai ter uma corrente I que passa pelos elementos, que é uma corrente, uma função no tempo, né? Ela tem um comportamento temporal. E aí essa corrente vai passar pelos mesmos elementos, né? Um circuito sério obrigatoriamente tem que ser a mesma corrente que passa pelos elementos, só tem um caminho para a circulação dessa corrente, e eu vou ter daí uma tensão VL sobre o indutor e uma tensão, seguindo essa polaridade, eu vou ter uma tensão, deixa eu reescrever aqui do lado de fora, só para a gente tentar não poluir muito o desenho aqui por dentro, e uma tensão, se a minha corrente está circulando nesse sentido, então eu vou atribuir uma polaridade positiva e negativa aqui para a tensão no meu resistor. Sempre lembrando que todas essas variáveis aqui, esses parâmetros, né, eles são variáveis no tempo. Então, VL é uma função, na verdade, VL de t, VC também é uma função VC de t, e VR também, né? Só que VR, eu posso dizer que é VR de t, mas como é um elemento aí resistivo, VR também é simplesmente igual a minha, dado pela lei de Ohm, né? O valor da resistência, que é um valor constante, vezes a corrente I de t, né? As duas formas de representar o potencial sobre o resistor. Bem, aqui no circuito série, né, a gente também então tem os potenciais nos elementos, e eu posso escrever uma equação inicial, que é simplesmente fazer a equação do caminho fechado, a lei de Kirchhoff das tensões para esse caminho fechado aqui. Eu vou circular esse circuito e vou escrever uma equação aqui, VL, a tensão sobre o indutor, mais a tensão VR sobre o resistor, mais a tensão VC sobre o capacitor, tem que ser igual a zero, né? Isso aqui, como é um caminho fechado, a lei de Kirchhoff das tensões diz que para esse circuito ser fisicamente possível, se não tem nenhuma fonte, mais nenhum elemento nesse caminho fechado, a soma das tensões desses elementos nesse caminho fechado tem que ser igual a zero, né? Então, da mesma forma que a gente analisou no circuito paralelo, a gente pode reescrever esses termos aqui. Agora, no circuito série, né? A princípio, o que a gente quer saber é descobrir o comportamento, porque descobrindo esse comportamento do parâmetro I no tempo, se eu achar uma expressão, uma função que represente o valor de corrente em qualquer instante de funcionamento desse circuito, né, eu consigo achar a tensão e nos outros elementos, enfim, porque a corrente I passa por todos os elementos. Então basta eu achar a função I, que eu vou ter indiretamente a forma de encontrar a tensão, a potência, a energia nos outros elementos, né?
Então eu quero transformar essa equação aqui em algo que me represente, né, para essa análise aqui. Não necessariamente todos os problemas de circuito série, por exemplo, a gente está interessado em só achar a expressão da corrente. Não, a gente pode querer determinar qual que é a tensão sobre o indutor. Precisamos do comportamento da tensão no indutor sobre o tempo. Ok, não tem problema. Mas a gente pode, se a gente conhecer o I, a gente pode já determinar também a tensão L, né? Então, nesse caso aqui, vamos supor que a gente quer achar a função I, que é igual para todos os elementos. Então, a tensão no indutor, a gente sabe que a corrente no indutor, ou melhor dizendo, que a tensão no indutor, ela é dada pela taxa de variação da corrente, então, vezes a indutância dele. Então, esse termo aqui, VL, eu posso reescrever como L dI dt, né? Que é essa tensão no indutor, ela é dada, a tensão nos terminais do indutor é proporcional à taxa de variação da corrente, tanto a derivada dI dt, vezes a indutância L dele. A tensão no resistor, a gente já escreveu aqui, é simplesmente R vezes I, vezes a corrente que atravessa ele. E a tensão no capacitor, né, a corrente no capacitor é proporcional, a corrente no capacitor ela é proporcional à capacitância vezes a derivada temporal da tensão nos terminais do capacitor, certo? Então, a taxa de variação da tensão sobre o capacitor vai definir a corrente que flui através dele. Então, similar ao que a gente fez no indutor, né? Se a gente aplicar a integral aqui de um dos lados, a gente pode achar que VC, o tempo ela é igual, VC é a integral do instante t0 até um instante t qualquer, a integral da corrente que atravessa o capacitor, que é a própria corrente I do circuito ali, vezes, ou aliás, mais uma tensão inicial, se houver uma tensão inicial no capacitor antes desse instante t0. Né? E isso aqui vai ser igual a zero. Né? Então, reescrevendo essa equação aqui na forma íntegro diferencial. Né? Aí agora a gente já tem uma função I apenas. Aplicando de novo, o mesmo princípio que a gente fez lá, aplicando a derivada a toda essa equação íntegro diferencial aqui, então, derivada temporal, vou ficar com L derivada segunda de I dt, mais R vezes dI dt, nesse segundo termo, mais 1 sobre a capacitância. Se eu aplicar a derivada temporal da integral temporal, a derivada da integrada é o próprio argumento da integral, né? A própria função que está sendo integrada. Então, é simplesmente a função I, que é a minha corrente I no tempo. E como VC aqui é um valor inicial, que pode ou não ser diferente de zero, independente como é uma constante, eu estou aplicando a derivada, isso aqui vai dar igual a zero. Então, eu fico com a minha equação nessa forma aqui. E, de novo, a gente tem lá aquela equação diferencial ordinária de segunda ordem, bem similar, ou muito parecida com o que a gente tinha no circuito paralelo, essa aqui do circuito série. Né? No circuito paralelo, a gente tinha a capacitância aqui, né? Derivada ao quadrado, dv de t, mais 1 sobre r, vezes a derivada primeira de v de t, mais 1 sobre L de V igual a zero. Essa era a EDO do circuito paralelo. O RLC paralelo, né? E essa aqui, a EDO do circuito RLC série. Então, a gente tem basicamente a mesma característica, né? As funções características dessas EDOs aqui são muito similares, mudam aqui alguns parâmetros, né? Os coeficientes de cada termo aqui estão diferentes. Então, para o circuito série, né, a gente vai ter
a gente vai acabar caindo no mesmo tipo de solução do circuito, né? A gente vai propor inicialmente uma solução do tipo exponencial e a gente vai achar que a solução exponencial, vamos dizer, I de t, a gente pode partir de uma função exponencial dessa forma. Se a gente tentar substituir aqui nessa expressão, a gente vai chegar aqui. Na verdade, a gente precisa de novo, duas soluções S diferentes, né? Um S1, só que aqui a gente vai chegar num S1 que é menos R sobre 2L. Então, diferente lá do circuito paralelo, que a gente tinha 1 sobre 2RC aqui. Mais ou menos. Agora, um elemento aqui que é R sobre 2L ao quadrado menos 1 sobre LC. Né? Então, a gente chama de novo, para simplificar as nossas coisas aqui, de esse elemento aqui do um alfa, só que agora o alfa para o circuito série vale R sobre 2L. Né? E o ômega zero, ele continua valendo, aí ele é o mesmo valor, outra particularidade da ressonância, né, do circuito, que vai ser 1 sobre raiz de LC. Certo? Então aqui de novo a gente tem a frequência, o coeficiente de amortecimento exponencial, né? E a frequência de ressonância do circuito. Ok? Beleza, então a gente pode reescrever as frequências S1 como, de novo, menos alfa, mais, aí fica, trocando os termos aqui, né? Fica exatamente igual a reescrita das frequências S1 e S2. E aos casos o circuito paralelo e o circuito série, né? RLC. Menos aqui, raiz de alfa ao quadrado menos ômega ao quadrado. E a gente tem todas aquelas condições de novo. Aí se esse alfa for maior do que o ômega zero, aí tomando cuidado que o alfa agora tem essa equação aqui, essa fórmula, né? Se o alfa for maior que o ômega zero, então a gente tem a raiz de um número positivo lá, e os nossos S1 e S2, eles pertencem aos números reais. Então são números reais, a gente tem duas respostas, soluções reais para as frequências S1 e S2. E aí a gente tem o caso sobre amortecido. Para o caso teórico, de novo, né, que os elementos, os parâmetros do circuito combinassem de tal forma que alfa fosse exatamente igual, a gente teria a raiz de um número nulo, então S1 é igual a S2. A gente tem duas soluções iguais para o sistema, reais mas iguais. Né? Então aí seria o caso criticamente amortecido. E caso a combinação dos elementos ali ele dê um alfa menor que o ômega zero, então a gente vai ter naquela expressão um valor, uma raiz de um número negativo, né, de um número menor que zero. Então S1 e S2 eles são valores complexos, pertencem aos números complexos aí. E aí a gente chama esse caso aqui de um caso subamortecido. Correto? Então a forma das soluções ela não vai mudar em nada, né, do que a gente viu para o caso do circuito paralelo. O caso sobreamortecido, alfa maior do que ômega zero,
ele vai ter lá uma solução do tipo A1 e na S1 de t mais A2 e na S2 de t. Só que o caso aqui, a função ou a grandeza que vai ter esse comportamento, para esse caso, o circuito série, a gente começou analisando lá com a corrente. A gente escreveu essa equação diferencial aqui, ó, por circuito, para esse caso aqui, né, por circuito série, a gente escolheu, né, escrever esta EDO aqui em função da corrente. Mas a gente poderia mesmo assim, vamos dizer, a gente poderia ter escrito essa EDO e ter trabalhado ela com outro parâmetro, né? Até com as tensões ali, vamos dizer, a gente escreveu aqui a partir das tensões, mas a gente tem aqui a função natural do circuito, da resposta do circuito série é encontrar a corrente, que é comum a todos os elementos. Então esse tipo de solução aqui, né, ela vai representar o comportamento da minha corrente no tempo, ok? Percebam o seguinte, isso aqui é a corrente do meu circuito, lá, que é igual a todos os elementos. Se eu quiser descobrir a tensão no meu resistor, a tensão VR, ela é simplesmente uma constante vezes essa função. Então a tensão no resistor ela vai ter a mesma característica, a mesma forma de onda do que essa expressão aqui, vai ser a soma de duas exponenciais também, né? Se eu quiser descobrir a tensão no meu indutor, VL é igual a L di dt. Se eu fizer a derivada dessa expressão aqui, o que muda na característica dela? Eu tenho aqui uma constante A1 vezes a exponencial S, que também é uma constante no temporal, uma exponencial no tempo. A derivada de uma exponencial temporal é a própria derivada, só que daí multiplicada por esse argumento aqui, o S1, né, na frente. Então, se eu pegar, por exemplo, ali só derivar só aquela expressão ali, A1 vezes E na S1 de t, em função do tempo, eu vou obter aqui A1 vezes S1 e S1 no tempo. Então, cabe o t lá. O que é A1 vezes S1? Continua sendo uma constante, então eu posso escrever isso aqui como um a 1 linha, ok? E se eu multiplicar pela indutância na frente, isso aqui continua sendo constante. Eu posso escrever como 1 a 1, duas linhas, por exemplo. Não é a derivada segunda do A1, porque é uma constante, é só 1 a 1, outra constante. Estou chamando de outra constante. Então a forma ou o comportamento da tensão no indutor, nesse caso, ele vai continuar tendo essa mesma característica aqui, né? Porque eu posso derivar a tensão no indutor a partir dessa solução geral aqui da corrente no circuito, certo? E aí, beleza. No capacitor é a mesma coisa, só que o capacitor a gente vai ter lá que a tensão no capacitor ela vai ser um pouquinho mais complicada de achar por essa forma, né? Eu posso obter também diretamente da corrente. No capacitor é só que a gente vai ter que resolver uma integral. A integral de t0 dessa expressão lá, da I de t dt' mais se houver uma tensão inicial, né, no capacitor. Posso matematicamente, se eu achar a corrente, fazer a integral daquela expressão e vou achar a tensão no capacitor. Ou posso simplificar um pouco a minha vida para não ter que resolver essa integral, se bem que é uma integral de exponencial, não é nada complexo, né? Não é das piores, né? Tem integrais aí muito piores para resolver, mas a gente pode, como circuito série, lembra que a gente tem a lei de Kirchhoff das tensões lá, então VR mais VL mais VC tem que ser igual a zero. Então, eu posso achar VC simplesmente como VR menos VL, certo? VR eu tenho direto aqui, só multiplicar por R, e L eu tenho só aplicar a derivada uma vez e multiplicar por L. Tenho VR e VL, as expressões menos VR menos VC, eu vou ter
a expressão da tensão no capacitor, que tem que dar o mesmo resultado por esse caminho aqui, beleza? Aí o caso, né, de novo, criticamente amortecido, se houver uma combinação teórica aí possível, aí a gente vai ter, de novo, mesmo tipo de solução. Característica da solução lá também é uma exponencial, só que exponencial menos alfa, porque a gente só tem uma frequência. E a gente multiplica uma das constantes por t, né, para cair nessa condição, e isso aqui vai ser a solução da minha corrente no tempo, no meu circuito. E se houver a combinação dos parâmetros tal que alfa seja menor que ômega zero, de novo a gente tem uma frequência ômega d, né, que a gente chama de, ou é dada pela expressão aqui, a gente de ômega zero ao quadrado menos alfa ao quadrado. Nossa, esse alfa tá feio. Alfa ao quadrado. Então, de novo, a gente tem a presença da variável complexa dentro da solução lá da minha frequência S e o que a gente chama aqui de ômega d ou frequência amortecida, né? Seria que é o que vai aparecer lá de novo no caso subamortecido. A gente vai ter o surgimento daquele comportamento oscilatório dado lá pela minha solução, que ela tem um comportamento exponencial, né? Então ela tem um comportamento que é dado por uma parte exponencial, que vai ser o amortecimento do meu circuito. Só que agora ela tem também uma parte oscilatória. Essa exponencial, ela multiplica a parte oscilatória só do circuito, ela não amortece sozinha. Ela continua o seno e cosseno, não amortece só pela função seno e cosseno. Ela é oscilatória, varia de amplitude do valor 1 a menos 1, né? Infinitamente. Essa é a função seno e cosseno, né? A exponencial, essa função exponencial aqui é que dá o amortecimento desse circuito, que representa o amortecimento, porque é essa função aqui que, dado um certo tempo, ela vai assintoticamente tender a zero lá, o que a gente está querendo representar aqui, que é a grandeza corrente, né, do meu circuito RLC série. Então, e o comportamento oscilatório é dado por uma combinação aí de funções cosseno, ômega d, o argumento, a frequência de amortecimento ômega d, e pode ter uma componente senoidal também, dado por uma constante B1 e B2 são constantes reais, né? Lembrando isso aí, seno de ômega d de t. Né? E a gente sempre vai, para o caso do circuito série ou paralelo, a gente tem que então achar alfa e ômega do circuito, que é dado por RLC do circuito, vai analisar alfa menor que ômega zero, caiu no caso subamortecido. Ok, já sei que a característica da resposta é essa aqui. Como é que eu acho B1 e B2? Tenho que aplicar as condições iniciais. Qual que é a corrente inicial no meu circuito? Eu sei o valor de I0, tenho que saber, né? Geralmente a gente analisa o circuito e é dada a condição de no instante zero, a gente tem como inferir qual que vai ser a corrente pelo meu circuito. Então, a corrente inicial no meu circuito no circuito sério vai ter que ser a mesma corrente inicial do meu indutor, né? Então, vamos lá, vamos supor, é um valor qualquer, e eu tenho como aplicar isso aqui. Então, essa expressão aqui, quando t for zero, tem que ser igual a essa corrente inicial, beleza? Isso vai me dar uma equação. Só que eu vou ter duas constantes, B1 e B2. Então eu preciso de uma segunda equação. O que vai me dar a segunda equação? A derivada dessa expressão aqui. Di dt, né? Se eu derivar essa expressão aqui, o que eu tenho? Eu tenho lá no meu circuito que a relação no capacitor, VC é igual a capacitância vezes a derivada di dt, certo? Isso aqui é dado para qualquer capacitor, é válido para qualquer instante. Então, se eu conheço a tensão
no capacitor no instante zero, certo? Eu tenho como saber aplicar a derivada dessa expressão aqui, di dt, para o instante zero, né? E saber que para o instante t igual a zero, e saber que isso aqui vai ser, deve ser igual, né, a 1 sobre a capacitância vezes a minha tensão no capacitor no instante zero, né? Pegando dessa expressão aqui, ó. Então, a derivada no instante zero, ela tem que ser igual a minha tensão no capacitor dividido pela capacitância. E aí eu vou ter uma segunda equação, que continua com as minhas incógnitas B1 e B2, né? Só que agora eu tenho duas equações, uma dada pela corrente inicial no indutor e a outra dada pela tensão inicial no capacitor. E aí eu vou ter lá condições de a gente definir qual que é o B1, qual que é o B2, né, no meu circuito. E aí eu tenho a resposta completa, já que alfa e ômega D a gente já tem como definir desde o início, né, recebendo os parâmetros, o valor de R, de L, C, eu já tenho como definir o ômega D e o alfa, né. E isso aqui, as condições iniciais, elas são aplicadas para qualquer um dos casos, sobreamortecido, criticamente amortecido ou subamortecido, o mesmo procedimento. No caso do série, eu vou aplicar, eu tenho que saber a corrente inicial, tenho uma equação, a derivada da corrente inicial, tenho a outra. Para o circuito paralelo, se a gente está trabalhando buscando a tensão, é a mesma coisa. A tensão inicial, né, o V de zero, já vai me dar uma expressão, só que eu tenho que conhecer a tensão inicial do capacitor. E a derivada da tensão, aí ela vai me dar a relação da corrente inicial no indutor, né? Então as duas, aí no caso, para achar, nos casos sobreamortecido, né, para achar os coeficientes A1 e A2 pelo mesmo princípio, né, pelo mesmo procedimento. Certo? Então, aqui, esses vídeos foram uma rápida, né, bem rápida revisão do que a gente havia visto aí, mas só para relembrar, retomar aí os princípios. Espero que vocês façam as suas anotações, retomem lá as notas de aula, né, porque tem muito mais detalhes que a gente viu lá, para relembrar essas expressões. E outros vídeos a gente vai resolver alguns exercícios, exemplos aí da lista, beleza? Então tá, falou, abraço a todos. E qualquer dúvida, né, não deixem podem entrar em contato aí por e-mail, até pela turma virtual, né, vocês podem mandar mensagem, enfim, pelos contatos aí que a gente tem disponíveis. Valeu, abraço a todos aí.